Fala galera do canal Toque Tático, beleza? Hoje, com todo esse papo do Dorival ir para a seleção ou não, do Edinaldo voltar para o cargo de presidente, que o STF decidiu que ele vai sim ser o presidente da CBF por enquanto, né? E ele já falou que quer o Dorival na seleção. Então eu decidi reunir aqui três técnicos diferentes para a gente poder simular o que eles fariam na seleção e cada um com um estilo de jogo diferente. O primeiro que eu escolhi é o próprio Dorival. Eu acho que ele vai jogar no 4-3-3 comum, que é o que ele costumava fazer no Flamengo e é o que ele faz no São Paulo. Os dois times jogando muito bem. E eu vou passar aqui para nossa tabelinha, né? Tabela não, prancheta magnética. Também trouxe o Abel Ferreira, que vai jogar no 3-4-1-2 ou 3-5-2, depende, não faz tanta diferença a nomenclatura, só que é o que como ele jogou, é a mudança que ele fez para jogar contra o Botafogo e que terminou sendo campeão do Campeonato Brasileiro, né? Com 3 zagueiros, 5 meio-campistas e o Breno Lopes e Endrick lá na frente para compor essa dupla de ataque. E também decidi trazer um nome que estava sendo falado por várias pessoas, que é o José Mourinho, porque ele tem bons números na Roma e ele pode trazer algo que vá potencializar a velocidade que esse time tem, porque a gente tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que tem uma velocidade muito boa, a gente tem o Paquetá, que faz bons lançamentos, que por mais que a gente tenha o Neymar que faça a mesma posição, ele não vai estar na Copa América. Então, eu acho que eu preferi colocar sempre, tipo, o Neymar como o meio armador ou o falso 9, no caso do Palmeiras. Do Palmeiras não, né? Do técnico, que o técnico do Palmeiras faz. E também do Dorival, que também é um meio campista, porque a formação do Mourinho também vai ser um 4-2-3-1, só que se porta totalmente diferente. Então, vou passar para a prancheta, vou falar as três escalações que tem poucas diferenças uma da outra, porque não dá para mudar tanto. E é isso. Bom, vamos começar então falando com o 4-2-3-1 do Dorival. Quando o time está se defendendo, ele vai se postar no famoso 4-2-3-1, que é muito usado e que vai gostar de ter a posse de bola. Quando ele estiver se defendendo, ele vai sempre buscar ter a posse de bola, vai estar sempre tentando pressionar o time, não muito para não cansar, tipo aquela pressão muito alta, mas sempre pelo menos uma pressão média que eles tentam, entende? Também, e agora eu vou passar a escalação. No gol, o goleiro nunca vai mudar, porque eu acho que não tem discussão para goleiro na seleção brasileira, tem que ser sempre o Alisson. De lateral direito tem a opção ou do Danilo ou do Éder Militão. Tem essa mudança entre o Danilo ou o Éder Militão, porque Danilo ele é um lateral direito e faz essa função. Já o Militão, ele foi um lateral direito, mas agora ele joga só de zagueiro lá no Real Madrid, né? E bom, por que tem essa diferença? Porque o Éder Militão ele vai dar mais solidez defensiva para quando o nosso lateral esquerdo, que é o Guilherme Arana, vir armar por dentro, que é o que eu acho o principal aqui. Se for ter lateral esquerdo, tem que ser o Guilherme Arana. Então, ele vai vir armar por dentro. E quando o time fizer essa linha com 3, o Éder Militão vai dar uma solidez defensiva melhor. Mas talvez não possa ser tão bom para a saída de bola do time, entende? Bom, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e aqui eu deixo a dedo no Gabriel Magalhães, que também pode ser o Beraldo, porque ele já tá no PSG, ele já tem ele jogou muito bem aqui no Brasil, ele é canhoto, o Dorival conhece ele, e talvez possa até ter essa troca, ao invés do Gabriel Magalhães, às vezes o Beraldo, entende? E de lateral esquerdo, como eu já falei, Guilherme Arana. O primeiro volante é o Casemiro, o segundo volante é o Douglas Luiz, camisa 10 aqui, ou o Paquetá ou o Neymar. Como eu falei, para a Copa América, provavelmente vai ser o Paquetá, o camisa 10. Mas já para a Copa do Mundo de 2026, pode ser o Neymar. Vamos ver o quão bem o Paquetá vai estar e o quão bem o Neymar vai estar, né?
Na ponta esquerda, na ponta não, na meia esquerda, o Vinícius Júnior, meia direita, Rodrigo, e no ataque tem as 3 opções principais, né? Que é o Vitor Roque, Gabriel Jesus e o Endrick. Também tem a chance do Richarlison tá lá, mas não dá pra saber, porque depende muito do que o Dorival vai querer naquele momento. Se ele quiser um centroavante mais... que se fica mais lá e que gosta menos da bola no pé, mas a bola mais na frente, o Vitor Roque pode ser uma boa opção. Se ele quiser um centroavante mais móvel, o Gabriel Jesus tem essas características, entende? Então pode ser vários centroavantes que nenhum deles, tipo, chegou e vai ocupar essa opção, porque não tem nenhum desse nível, entendeu? A gente não tem um centroavante tão elite assim. Agora eu vou passar o time atacando. Bom, cá está o time do Dorival atacando, né? O time adversário. Como a gente consegue ver, tem o famoso quadrado que eu sempre gosto de deixar nos times que gostam de ter a posse de bola, porque é algo que ajuda muito, porque você sempre vai ter um a mais. Aqui não é exatamente um quadrado, só que se você girar as peças, ele vira um quadrado, entende? É o que acontece no Arsenal do Arteta, que não é exatamente quadrado, mas sim um paralelo... Não. Bom, não é o quadrado, é outra forma geométrica. Aqui, então, a gente vai ter o Vinícius Júnior, Vitor Roque e o Rodrigo. Aqui, armando o jogo e fazendo como um pêndulo, talvez, o Neymar ou o Lucas Paquetá. De preferência, seria o Neymar para fazer esse pêndulo. Aqui, Guilherme Arana para atacar o espaço entre o lateral adversário e o zagueiro, que vai estar fixado no 9, que é o Vitor Roque. Do outro lado aqui, o Douglas Luiz, que não é exatamente o que ele gosta de fazer, mas eu acho que não tem nenhum outro meio-campista que faça isso melhor do que ele hoje no Brasil, né? Porque ele se defende muito bem, ele passa muito bem e ataca decentemente, né? Então ele viria aqui também para fazer a mesma coisa, né? Porque vai ter o lateral aqui no Rodrigo, o zagueiro defendendo a área do Vitor Roque, né? Tentando tirar espaço do Vitor Roque. Então ele entra por aqui. Vai ter o Casemiro, que vai fazer a saída de bola, porque ele empurraria o Marquinhos um pouco mais para trás, para ser quase o líbero do time, né? E faria a saída de bola aqui junto e também formando um quadrado aqui. Então, ajudaria bastante. O Casemiro tem bom lançamento também, que ele poderia distribuir bem o jogo. E é isso. É assim que eu acho que o time se portaria, do Dorival. Agora eu vou falar o time do Abel Ferreira, que eu vou estar me inspirando no próprio Palmeiras e o último Palmeiras que ele comandou, que teve aquele final absurdo de campeonato que tirou o título do Botafogo e também não deu chance para ninguém. Bom, tá montado aqui o time se defendendo. O time do Abel Ferreira, ele entra nessa formação que é um 3-5-2 com... Eles são um pouquinho mais recuados, ao invés de 3 meio-campistas, 3 camisas 8, tem 2 camisas 5 e 1 camisa 10, entendeu? E faz esse triângulo aqui no meio-campo, que também vai ter do José Mourinho e vai ser mais explicado, né? Bom, vamos lá. A zaga aqui, Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães. Aqui eu já não acho que o Beraldo tenha tantas chances, porque a saída de bola não vai ser tão necessária assim e porque o Abel Ferreira não conhece tão bem o Beraldo como o Dorival conhece ele, entendeu? Aqui os dois volantes continuam igual, Casemiro e Douglas Luiz, e para deixar claro que não tem nem a disputa entre Danilo e Militão, porque aqui é um trio de zaga, né? Aí aqui, os nossos dois alas. O primeiro ala aqui é o Ian Couto, que vem fazendo uma temporada muito boa pelo Girona. Ele começou a jogar bem assim e já tá... Ele é titular, não é titular absoluto do Girona, mas ele entra com muita regularidade. Todo jogo ele tá jogando, entendeu? Ele vai ser o nosso ala. E aqui, não como ala, mas sim como meia pela esquerda, o Lucas Paquetá, que ao invés dele jogar centralizado, ele vai jogar mais pelo lado aqui, que ele também sabe fazer essa função. Agora vamos falar do camisa 10. O camisa 10 ou é o Neymar,
mas como o Neymar não vai estar na Copa América, eu acho que ele poderia ter também o Rafael Veiga como outra função, outro jogador, porque ele conhece o Rafael Veiga muito bem e porque o Rafael Veiga faz essa função no Palmeiras hoje, entende? Então ele já vai estar acostumado, ele já vai estar entrosado em fazer essa função e o Abel Ferreira vai saber muito bem lidar com ele. E aqui os dois, e aqui não é exatamente um meia, né? Ele joga mais como um falso 9 ou algo do tipo. E aqui os nossos dois pontas são o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que eles não vão jogar exatamente como pontas, estão abertos assim, e sim um pouco mais por dentro, só que não fazendo a função de dois centroavantes, por exemplo, entende? Eles vão ter uma função diferente na hora de defender, que eu vou explicar agora. Não, na hora de defender não, perdão, na hora de atacar. Bom, como é que vai funcionar esse time atacando então? O que a gente vai ter? A gente vai ter o Vinícius Júnior vindo mais para ponta aberto, o Ian Couto vindo até a linha de fundo também para fazer os cruzamentos e esse tipo de coisa. E aí o Rodrigo vai cair por dentro e também a gente vai ter o Paquetá. Ao invés dele vir aqui como o Ian Couto, ele vai cair por dentro. Essa é uma das diferenças que cada um vai ter. E também a gente tem o Veiga dividindo a posição com o Douglas Luiz, fazendo um triângulo aqui no meio campo. Não é o quadrado, é um triângulo, é um pouco diferente, não dá tantas vantagens para o time, mas como já tem um quadrado aqui, tem várias triangulações que eles conseguem fazer, talvez nem seja tão ruim se não ter esse quadrado, entende? Além de que os times do Abel Ferreira não tem como prioridade manter a posse de bola, então talvez não seja tão ruim ter esse tipo de coisa. Outra mudança também que ele pode fazer é jogar o Douglas Luiz e o Casemiro um pouco mais pra frente e recuar ele e deixar aqui como um segundo atacante, né? Porque aí teria os 5 mais 2 aqui e os 3 na saída de bola. Bom, é isso, e agora eu vou explicar o José Mourinho. Também eu vou passar outra formação desse time se defendendo mesmo. Ao invés de ser a posição base, agora é o time realmente se defendendo. Bom, qual que é a grande mudança que a gente vai ter nesse time aqui? Primeiro, que a gente vai ter 4 defensores, outra linha de 4 e dois jogadores aqui para fazer a pressão. Quem são esses dois jogadores? Rafael Veiga e o Vinícius Júnior. E aí, o Ian Couto, como ele é um ala, ele não vai ficar na mesma posição que o Lucas Paquetá, que fica aqui mais na frente, né? Ao invés disso, o Rodrigo vai cair para meia direita e o Ian Couto vai vir jogar como um lateral, entende? Aí o time ele consegue se comprimir melhor e ter essa estrutura melhor, né? Conseguir se defender melhor. Além de que pode ter também o Vinícius Júnior caindo por aqui, fazendo um 4-1-4-1 com o Rafael Veiga ou o Neymar ficando aqui na frente para pressionar os zagueiros, né? Bom, é isso. E agora sim eu vou explicar a tática do José Mourinho nessa seleção brasileira. Bom, tá aqui e eu me inspirei no time do José Mourinho da Inter de Milão. Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo que eu assisti e das fontes que eu peguei para conseguir ter essa noção melhor de como o José Mourinho joga, entende? Porque eu não assisti essa Inter de Milão, então eu precisei pesquisar para saber, né? Eu não sou dessa época. Eu já era nascido, mas não tinha a idade suficiente para assistir. Bom, a gente vai ter então a linha de 4 e aqui, ao invés de ter essa dúvida, vai ser o Danilo aqui, porque prefere ter realmente um lateral e também a gente não vai precisar de ter um zagueiro canhoto, porque não faz saída de bola, né? Aí vai ter aqui o Éder Militão e o Marquinhos, ao invés de ser o Gabriel Magalhães. E aqui na esquerda, o próprio Guilherme Arana. E aí, a dupla de volantes já vai ser um pouco diferente, porque o Casemiro vai continuar aqui como o primeiro volante, e o segundo volante, o que vai sair mais para armar o jogo, é o Bruno Guimarães, que tem um passe mais rápido, que ele pensa mais o jogo, ele tem lançamentos melhor do que o Douglas Luiz. Eu acredito, entende? Ele não defende tão bem como o Douglas Luiz, mas arma o jogo muito bem.
Aqui seria o Paquetá, que vai ter a função do que o Sneijder faria. E agora eu vou ter que explicar o triângulo que eles faziam na época de Inter de Milão e o triângulo que eles vão fazer também aqui na seleção brasileira. Que o que é? Quando o time tiver o 9 aqui, ele não vai voltar para marcar, ele vai sempre ficar aqui. O que ele... Eu vou primeiro terminar a escalação, melhor. O camisa 11 aqui seria o Rodrigo, camisa 7, Vinícius Júnior, e 9 tem que ser o Vitor Roque, porque o Vitor Roque é o que tem a melhor função de brigar pela bola e de conseguir sempre ser o máximo agudo possível, que era o que o Milito fazia. Ele pegava a bola e já corria para sempre sem nem pensar, porque ele já sabia que o time queria fazer isso. E eu acho que o Vitor Roque é quem conseguiria fazer essa função da melhor maneira. Bom, agora eu vou explicar esse triângulo que eles faziam. E o que era? Quando tinha a posse de bola aqui, o time adversário estava com a bola aqui, e o Sneijder não conseguia fazer a pressão, para não sobrecarregar, o que o time fazia? Montava o 4-1-4-1. Porque aí, um dos dois volantes, independente de qual volante, conseguiria cobrir a entrelinha, e o Sneijder não ficaria sobrecarregado em ter que fazer a pressão, entendeu? E sempre era uma pressão média, ele não tentava pressionar aqui na zaga, além do Milito, que de vez em quando vinha aqui na saída de bola dos zagueiros, mas quando voltava aqui no goleiro, ele já voltava para sua posição natural, né? Vou voltar aqui. Bom, agora eu vou passar esse time atacando, que é bem diferente do que os outros. Bom, como vocês podem ver, esse time não usa quadrado, nem quer fazer isso, porque não tem a posse de bola. Quando recupera a bola, a primeira coisa que ele já faz é todo mundo se virar para frente para conseguir fazer esse contra-ataque o mais rápido possível. E o que aconteceria aqui? O Vitor Roque, quando ele recuperasse, ele sempre... Por exemplo, os zagueiros, eles recuperam a bola, eles já jogam lá pra frente, o Vitor Roque brigaria por essa bola para tocar pro Sneijder, e o Sneijder já fazia o passe ou aqui pro Vinícius Júnior, que iria invadir no 1x1, ou pro Rodrigo, que iria fazer a mesma função, ou também pro Endrick, pro Vitor Roque, que é quem faria essa função mais vezes, e que é quem substituiria a função do Milito, o Rodrigo faria a função do Eto'o, entende? Então tem as funções e as características suficientes para ele tentar recriar essa Inter de Milão. Então agora eu vou dar uma palavrinha final. Bom, então o que a gente consegue tirar quais conclusões a gente consegue tirar sobre esses times que a gente montou? Primeiro, que o time que vai manter mais a posse de bola é o do Dorival, o time que vai ser mais ofensivo é o time do Abel Ferreira, e o time que vai sofrer menos ataques e que vai proporcionar menos chances é o do José Mourinho. E também que provavelmente o técnico que conseguir encaixar as funções melhor é o próprio José Mourinho, porque ele conseguiria deixar cada um na sua posição, ele conseguiria fazer o Paquetá fazer a melhor função que ele consegue, ele iria já escolher e definir um dos vários centroavantes que a gente tem para fazer essa função, ele conseguiria potencializar o Rodrigo e o Vinícius Júnior, e também faria um futebol que é até legal de se assistir, porque tá sempre contra-atacando, tá sempre tentando criar novas chances. É um time que vai muito para frente, por mais que não seja o mais ofensivo, é um que cria muitas chances, e que ser ofensivo e criar chances não é a mesma coisa. Bom, se você gostou, dá um like, se inscreve, comenta aqui e passa lá no meu Instagram ou no meu TikTok, que vai ter um vídeo falando sobre a estreia do Vitor Roque no Barcelona e sobre a estreia do Beraldo no PSG. É isso, falou!